Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Profecias Atuais, que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um. Esse aqui é o canal que nós estudamos as profecias de Daniel e Apocalipse, profecias essas que são muito relevantes para o nosso tempo, né? Acreditamos que estamos vivendo no tempo do fim, o tempo um pouco antes da volta de Jesus. E que bom que você está aqui conosco. Se você ainda não é inscrito, se inscreve lá no nosso canal, dê um like, que isso ajuda bastante na divulgação do vídeo. E se você que já é inscrito tem acompanhado os nossos estudos e tem sido abençoado, tem sido edificado com esses estudos, compartilhe com sua rede de contato, compartilhe com outras pessoas, para que essas pessoas também possam ser edificadas e abençoadas, assim como você tem sido. Não sei se vocês perceberam, mas nós demoramos 2 semanas para postar esse próximo vídeo. Nós tivemos um probleminha técnico com o áudio. Os 2 últimos vídeos o áudio estava muito ruim, estava muito chiado. Agora a gente está tentando melhorar, estamos tentando implantar o microfone, estamos fazendo um teste para ver se fica legal, para que você possa ter uma qualidade melhor para estudar aí na sua casa ou onde você estiver estudando esses vídeos. Nós vamos começar a estudar o capítulo 11 do livro de Daniel. Nós vamos começar porque nós vamos dividir esse capítulo também. Nós vamos dividi-lo em 2 partes, porque é um capítulo cheio de detalhes. Alguns teólogos falam que ele é um dos capítulos mais complicados do livro de Daniel e também da Bíblia. E, na verdade, eu não gostaria de chamar como uma palavra de um livro complicado, um capítulo complicado. Ele é trabalhoso, né? Você precisa ter uma bagagem um pouquinho mais ampla, um pouquinho mais de conhecimento para poder estudá-lo da maneira correta, mas se você tem essa base, fica fácil de você acompanhar o estudo dele. O importante é que você leia ele. Se você não leu, você vai lá ler ele, dá o pause nesse vídeo, lê o capítulo 11, depois você volte aqui para a gente começar o nosso estudo. Se você já leu, feche os seus olhos ou fique em atitude de oração onde você estiver e vamos falar com o nosso Deus. Pai bendito, te louvamos pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade. Te agradecemos até aqui, porque o Senhor tem nos ajudado a estudar essas profecias, e pedimos que dessa vez não seja diferente, que seu Santo Espírito esteja conosco, confortando cada um. O Senhor sabe cada um o que está passando na vida nesse momento, mas mesmo assim, com todas as tribulações que estamos vivendo, estão procurando estudar a Tua Palavra. Que o seu Santo Espírito esteja conosco, estudar a Tua Palavra profética e entender aquilo que o Senhor tem para falar para nós. Tudo isso nós pedimos, com perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, vamos lá. Características do capítulo 11 que você precisa saber antes de estudá-lo. Primeira coisa, o capítulo 11 está inserido dentro de um contexto. Ele está dentro de todas as revelações proféticas que nós já estudamos até aqui do livro de Daniel. A maioria das pessoas tem dificuldade de interpretar o capítulo 11 porque tira ele fora do contexto do que nós já estudamos. Eu não posso tirar o capítulo 11 fora do contexto. O livro de Daniel, ele é uma profecia apocalíptica, então ele é progressivo. Então é muito importante que você já tenha assistido todos os vídeos antes desse vídeo, porque ali você vai ter a bagagem necessária, o conhecimento necessário para poder entender esse capítulo 11. Se eu tirar ele fora desse contexto e tentar interpretá-lo de uma maneira diferente, não vai dar certo. Então eu preciso entender as outras profecias, principalmente no capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, para saber do que esse capítulo está falando. Outra coisa, o capítulo 11, ele também é igual ao capítulo 10 e o primeiro capítulo de Apocalipse que nós citamos nos últimos vídeos. Ele é literal e simbólico ao mesmo tempo. Então, ele está falando uma coisa literal, mas às vezes ele usa símbolos. E à medida com que ele vai sendo descrito, ele aumenta os simbolismos. Então, até o verso 14, mais ou menos, não tem tantos símbolos. Depois vai aumentando o número de símbolos. E quando chega do verso 40 para frente, ele é muito simbólico. E aí a gente precisa ter essa bagagem para poder interpretar. Outra coisa, o capítulo 11, ele é como se fosse um ditado. O Daniel não tem uma visão no capítulo 11. A visão ele tem no capítulo 10. Ele vê Jesus Cristo glorificado e depois um anjo vem conversar com ele.
Diz que o anjo levanta ele, recupera as forças dele, e aí o anjo começa a contar para ele o que está acontecendo. Então, Daniel não tem uma visão do futuro. É o anjo que está contando o desenrolar da história dos impérios, dos poderes políticos, até um pouco antes da volta de Jesus. Todos os capítulos ele tem um foco. O capítulo 2, o foco dele é a estrutura do que seriam os impérios mundiais até a volta de Jesus. O capítulo 7, o foco dele é principalmente o chifre pequeno e o tribunal celestial. O capítulo 8, o foco dele é principalmente aquilo que o chifre pequeno faz contra o santuário e a purificação do santuário. Capítulo 9, o foco é o Messias. E o capítulo 11, qual que é o foco dele? Ele faz um resumo muito detalhado do reino Medo-Pérsia até um pouquinho antes da volta de Jesus. Então, ele passa dos nossos dias. E qual que é o importante disso? Por que ele é tão detalhado? Pelo seguinte, ele demonstra a credibilidade das profecias. Se tudo que está escrito neles já se cumpriu, com uma riqueza de detalhes tão grande, significa que o que vai se cumprir daqui para frente é certeza que vai acontecer. Se tudo que ele falou a respeito desses impérios se cumpriu exatamente com os detalhes em que ele foi escrito, que significa que nós temos a certeza de que Jesus vai voltar, a profecia da volta de Jesus vai se cumprir. Outra coisa, o livro de Daniel, algumas pessoas tiveram até dificuldades de colocar ele no conjunto canônico da Bíblia. Achavam que ele não deveria fazer parte da Bíblia, porque achavam que ele tinha sido escrito depois do período que foram compilados os livros canônicos, dada a riqueza de detalhes que ele tem. Graças aos achados dos manuscritos do Mar Morto, foram descobertos duas cópias do livro de Daniel, que foram datadas de 60 anos após o livro de Daniel ter sido escrito. Então, são duas cópias que foram datadas de 60 anos após o livro de Daniel ter sido escrito. E essas cópias são idênticas ao que nós temos hoje. Então, significa que, realmente, Daniel teve essa revelação muito antes delas acontecerem, e elas aconteceram à risca. Outra coisa que eu preciso entender do livro de Daniel é que ele utiliza bastante a posição geográfica que Israel está. A partir do verso 5, ele começa a usar uma terminologia chamada o rei do norte e o rei do sul. E eu preciso entender o que é esse rei do norte e o rei do sul. Por quê? Porque essa terminologia, ela vai mudando de personagem. Ele continua chamando de rei do norte, mas esse personagem vai mudando. Uma hora o rei do norte é um, outra hora o rei do norte é outro, outra hora o rei do norte é outro. Por quê? Porque Israel ficava posicionado como se fosse no centro ali do Oriente Médio. Se você vai ver um mapinha aí, você vai achar a cidade de Jerusalém, que ela fica bem no centro. Abaixo tem o Egito e acima tem a Mesopotâmia. E abaixo o Egito é onde que seria o reino do sul. E acima a Mesopotâmia é onde seria o rei do norte. Só que esses impérios vão mudando de personagem. Antes o reino do sul era o Egito, os faraós, depois se tornaram os ptolomaicos, depois o reino do norte era a Babilônia, depois virou a Medo-Pérsia, depois virou a Grécia, depois virou o reino Seleucida, depois virou Roma. Aí você vai falar assim, Fernando, mas Roma não fica ao norte de Israel, Roma fica ao noroeste, mas para invadir Israel ele vinha pelo norte, ele invadia Israel pelo norte. Então, nós precisamos entender essa posição geográfica de Israel. Dado todos esses detalhes, aí a gente pode começar a estudar o capítulo 11 de Daniel. Ele vai num crescente, ele vai do verso 1 até o verso 29, do verso 29 para frente ele já começa a ter um pouco mais de simbolismo, e no verso 40 ele é bem simbólico e nós precisamos ter bastante orientação divina para poder entender. Então vamos lá. Ele começa assim, mas eu quem? Capítulo 11, verso 1. Mas eu, Gabriel, o anjo que está conversando com Daniel. Então, eu, o anjo, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Agora eu quem? O anjo, te declararei a verdade. Lembra que a gente estudou no vídeo anterior que Daniel
o anjo veio para declarar a verdade para Daniel, e Satanás não queria deixar ele conhecer a verdade. Então aqui o anjo falou assim: agora eu vou te declarar a verdade, porque Miguel já me ajudou, por isso que eu vim aqui. E ele fala assim, ó: eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Isso aqui já é outra coisa para a gente já começar a abordar o capítulo. Nos outros vídeos, eu sempre tento abordar outras interpretações que não a historicista. Só que já está mais do que provado que a interpretação historicista para o livro de Daniel, ela é tão correta, ela é a melhor opção, que a gente nem vai abordar as outras interpretações. Porque aqui ele mesmo já fala, ele já começa contando a história do método historicista. Falou, ó, vai subir ainda 3 reis. Então eu tenho que entender que período que Daniel está. O capítulo 10 começa falando que ele está no 3º ano de Ciro. Então agora eu vou contar os 3 reis depois de Ciro, que é Dario, depois Cambises, Xerxes, e depois ele fala que vai ter um quarto. No verso 3 fala: depois levantará um rei poderoso que reinará grande domínio, fará que vai ser um quarto reino que vai empregar riquezas, tudo contra a Grécia. Esse quarto rei é Artaxerxes. Então é só a sequência. Eu procurar quem são os reis do Império Medo-Pérsia, descobrir qual que é essa sequência, já sei qual que são esses. Então, depois de Ciro, vai subir mais 3 e depois um quarto que vai empregar tudo contra a Grécia. Já descobri essa sequência. Depois, a partir do verso 3, que eu me confundi, fala que esse 3 fala que depois dessa sequência de reis persas, se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará que lhe aprouver. Mas no auge, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos. Ora, esse aqui está mais do que claro também, que é Alexandre o Grande. Nós já vimos isso no capítulo 7, mostrando que o leopardo, que simboliza a Grécia, tem 4 cabeças. Nós vimos no capítulo 8 que o chifre grande, forte do bode peludo, também caiu no auge da sua força e também subiu 4 chifres no lugar dele. É Alexandre aqui, mostrando que no auge da sua força ele cai, e o seu reino é repartido pelos 4 generais: Seleuco, Ptolomeu, Cassandro e Lisímaco. Cassandro e Lisímaco não tem tanta expressão. Quem domina mesmo o Império Grego Macedônio são Seleuco e Ptolomeu. E Seleuco fica ao norte de Israel, pega aquela região que era da Pérsia, e Ptolomeu fica ao sul, que é a região que seria do Egito. E ele adota a cultura egípcia, tanto é que os reis ptolomaicos, eles se auto-intitulam faraós. E ali em cima, no Reino do Norte, fica o Império Seleuco, em que eles se alternam em Seleuco e Antíoco. Às vezes é um rei Antíoco, às vezes é o rei Seleuco. Então tem o Seleuco I, o Seleuco II, Antíoco I, Antíoco II. E a partir do verso 5, fala que o rei do sul será forte, como também um de seus príncipes. Este será mais forte do que ele e reinará, e será grande o seu domínio. Mas ao cabo de anos eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte, para estabelecer concórdia. Ela, porém, não conservará a sua força no seu braço, e ele não permanecerá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e bem assim os que trouxeram o seu pai e o que a tomou por sua naqueles tempos. Então, a partir do verso 5, do verso 6, você já tem um vislumbre de como vai ser esse capítulo até o verso 13. Começa-se então uma guerra entre o rei do norte, Seleuco, e o rei do sul, Ptolomeu. E eles às vezes se alternam em guerras, às vezes se alternam em casamentos. Aqui, essa moça que é dada em casamento é Berenice, filha de Ptolomeu, que tenta se casar com o rei Seleuco, porém não dá certo esse casamento, e aí o rei do norte tenta invadir o rei do sul. E você começa a ler, nós não vamos ler tudo para ganhar tempo, mas você vai ver que do versículo 5 até o versículo 13 são as guerras entre o Império Seleuco e o Império Ptolomaico. E ele dá muitos detalhes. Se você quiser procurar na história, você vai ver que bate certinho essas guerras entre os reis Ptolomeus e os reis Seleucidas.
vocês vão ver que é impressionante a riqueza de detalhes que a Bíblia retrata, que o anjo dá para Gabriel muito antes dessas coisas acontecerem, e elas se cumprem à risca. Depois, a partir do verso 14, fala que naqueles tempos se levantarão muitos contra o rei do sul. Também os dados à violência dentre o teu povo se levantarão para cumprirem a profecia, mas cairão. Começa aqui mudar o império do reino do norte. Porque ele fala que agora os dados à violência vão ir contra o rei do sul para se cumprir a profecia. Na sequência dos impérios, nós vamos ver que o império mais violento que surgiu é o Império Romano. Nós vimos isso na estátua, que é feita com as pernas de ferro. Nós vimos os 4 animais, que é o animal terrível e espantoso, que tem os dentes de ferro. O Império Romano, ele é terrível, ele é muito violento, ele é o mais furioso de todos os impérios. E diz que ele se levanta para ir contra o reino do sul. Por quê? Porque ele já conquistou o reino do norte. Ele vem por cima, já conquista o reino do norte, o Império Seleucida, e agora ele vai atacar o reino do sul. Ele passa por Israel e desce para atacar o Egito, o Império Ptolomaico, para se cumprir a profecia. Por quê? Porque a profecia já tinha falado em que esse império ia cair, e quem ia mandar no todo mundo, ia dominar o mundo inteiro, seria o Império Romano. Mas cairão. No começo ele ainda não consegue invadir o Egito. E no verso 15 fala que o rei do norte virá, levantará baluartes, que aqui está falando de Roma, e tomará cidades fortificadas. Os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. O que, pois, vier contra ele fará o que bem quiser, e ninguém poderá resistir a ele. Estará na terra gloriosa, e tudo estará em tuas mãos. Então agora você vê que o reino do norte, que agora é Roma pagã, começa a dominar todo o território daquela época, domina a terra gloriosa, que é Israel. O reino do sul, que é o Império Ptolomaico, não consegue resisti-lo. Porém, a partir do verso 17, fala que o reino do sul o reino do norte resolverá vir com força de todo o seu reino e entrará de acordo com ele, reino do sul, perdão. E lhe dará uma jovem em casamento para destruir o seu reino. Isto, porém, não vingará, nem será para a sua vantagem. Quem que é o primeiro líder romano que tenta invadir? Júlio César. Júlio César é o primeiro que começa a invadir essas terras. E o reino do sul, o reino ptolomaico, dá uma jovem em casamento para ver se fazia uma concórdia. Essa jovem é Cleópatra. Ela tenta fazer um casamento político para ver se conseguia fazer uma aliança entre os dois povos, porém também não dá certo esse casamento. E Júlio César resolve realmente conquistar toda essa terra. Lembrando que Cleópatra, ela era grega, apesar de ela estar morando no Egito, mas ela é da linhagem ptolomaica que dominou o Egito. No verso 18 fala que depois se voltará para as terras do mar e tomará muitos, mas um príncipe fará cessar-lhe o opróbrio e ainda fará recair esse opróbrio sobre aquele. Então voltará para as fortalezas de sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. Então, depois que Júlio César faz toda a sua campanha de batalha, ele volta para Roma, só que lá em Roma ele é traído e ele é morto. Tem até aquela famosa frase, né, que todo o Senado romano trai ele, e quando ele leva a última facada, que o Senado romano mata eles a facada, o último que mata ele é Brutus, que era como se fosse o filho dele. Ele fala, até tu, Brutus, né? Dizem que ele falou, não sabe se é verdade ou se é lenda, mas Júlio César é traído e ele é morto. E aí diz que ele cairá e não será achado. Quem entra no lugar dele, no verso 20 fala aqui, levantar-se-á depois em lugar dele um que fará passar um exator pela terra mais gloriosa do seu reino, mas em poucos dias será destruído, isso sem ira e nem batalha. Exator. Essa palavra exator no original significa o tirano que cobra imposto. Então, o primeiro César, porque depois da morte de Júlio César, todos os imperadores romanos adotaram o nome de César. O primeiro César que começa a cobrar impostos é Augusto César. Passa o exator, o exator começa a cobrar impostos, inclusive pela terra mais gloriosa do seu reino. Aqui ele está chamando de Israel. E é interessante que Augusto César é citado na Bíblia por causa disso. Se você for para Lucas capítulo 2,
fala que, no verso 1, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, ou Augusto César, né, convocando toda a população do império para recensear-se. Então, ele manda fazer um recenseamento, que é daí que todos os povos deviam ir para suas cidades natais de origem, da sua família, para recensear. Por que ele queria recensear o povo? Para saber quantas pessoas tinha debaixo do Império Romano, para saber quanto que ele arrecadaria de imposto, para que ninguém pudesse desviar dinheiro, que é justamente nessa época em que Jesus nasceu, que é quando José tem que voltar para Belém, porque a família dele é de Belém, ele é da descendência de Davi, e Jesus acaba nascendo lá em Belém. Então, esse exator aqui do capítulo 11 de Daniel é justamente Augusto César, ou César Augusto. E fala que ele será destruído sem ira e nem batalha, e realmente César Augusto não é derrotado por ninguém, ele simplesmente morre. No verso 21, fala que depois se levantará em seu lugar um homem vil, o qual não tinha sido dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. O que acontece? Esse que assume no lugar de Augusto César, ele não é da linhagem de Augusto César. Ele é adotado, ele é um filho adotivo. A mãe dele casa-se com Augusto César e depois ele acaba se tornando César. Nós estamos falando de Tibério. E por que fala que esse homem vil é Tibério César? Primeiro, porque realmente Tibério César era um homem muito ruim. Daí começa um período do Império Romano onde começa a aparecer Césares muito violentos, e esse homem vil, ele é retratado até o verso 28, e não é o Tibério César, porque Tibério César morre e entra no lugar, só que os outros Césares que vão entrando no lugar dele, também são homens vis, como Nero, como Calígula, são também imperadores muito ruins, então por isso que ele continua chamando de homem vil até o verso 28. E como é que eu sei que o que começa lá no verso 21 é Tibério César? Porque fala que no verso 22, as forças inundantes serão arrasadas diante dele, serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança. O príncipe da aliança é Jesus Cristo, e Jesus Cristo foi morto, né, foi quebrantado, no período em que Tibério César estava no poder. Jesus morre no ano 31 depois dele mesmo, que tem um erro de contagem, né? E justamente nesse período era o período em que Tibério César estava no poder. E aí ele vai contando toda a vida de Tibério César e dos outros Césares até o verso 28. E aqui nós terminamos o nosso estudo. No verso 29 até o verso 45, nós vamos fazer no próximo estudo, que ele já começa a ser um pouco mais simbólico. Mais uma coisa que eu gostaria de deixar aqui, antes da gente terminar esse vídeo, Fernando, por que Deus deixou tanta dificuldade para estudar a sua palavra? Na verdade, não é tanta dificuldade. Na verdade, ele gostaria que nós gastássemos tempo estudando a palavra, que quando nós estamos estudando a palavra, interpretando essas profecias, nós não temos tempo para ficar assistindo outras coisas que não convêm, tanta porcaria que tem por aí, lendo coisas que não edificam em nada. Então, quando nós gastamos tempo na profecia, nós estamos nos aprofundando mais na palavra de Deus. Outra coisa, o próprio Jesus Cristo, quando ele fala em Mateus 22, 34, quando perguntam para ele qual que é o maior dos mandamentos, e ele fala a partir do verso 37, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então a Bíblia é para ser entendida, nós devemos amar a Deus através do nosso entendimento intelectual também. Para isso nós precisamos estudar a palavra de Deus. E Romanos também, Paulo fala no capítulo 12, ele fala o seguinte, capítulo 12, no verso 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vocês perceberam que para estudar as profecias, principalmente o capítulo 11, eu tenho que ter uma linha racional. Eu não posso ir no achismo,
Eu tenho que traçar uma linha de raciocínio para entender o que ele está querendo me dizer. E por que isso é tão importante? Porque além de eu adorar a Deus com o meu coração, de eu seguir a Deus por causa daquilo que eu sinto, pelo amor que eu tenho com Ele, mas eu também sigo a Deus por causa da minha inteligência, porque eu entendi aquilo que Ele está tentando passar para mim. E no capítulo 11, Ele mostra tantos detalhes para mostrar para mim e para você que a palavra de Deus é confiável e que tudo que está escrito, que nós lemos até agora, até o verso 28, aconteceu exatamente com todos os detalhes que aqui está escrito. E se tudo isso aconteceu, significa que a vinda do nosso Senhor Jesus é certa. Então, que nós possamos estar preparados para a vinda dele, nós possamos estar estudando a sua palavra. Se você não leu o livro, o capítulo 11 de Daniel, com essa perspectiva, releia de novo o capítulo 11, com essa perspectiva você vai achar esses vários detalhes, procurando na história, para que nós possamos realmente ter um entendimento melhor de tudo aquilo que a profecia está querendo nos passar. No próximo vídeo nós vamos começar a partir do verso 29, vamos estudar agora quem que se torna o rei do norte, né? Até o verso 45, quando nós terminaremos o estudo do capítulo 11. Que Deus abençoe e que nós possamos estar juntos aqui mais uma vez.